Olá, bom dia, alunos do quinto A, tudo bem? Vamos iniciar nossa aula. Hoje a professora veio aqui para conversar com vocês sobre crônica. Crônica, portanto, é muito utilizada em textos no cotidiano, publicado por revistas, jornais ou blogs. A crônica faz parte de uma escrita simples e de fácil compreensão. Além disso, torna o texto mais próximo ao leitor. Mas você sabe muito bem o que é crônica. Quais são as suas características, seus tipos? Você sabe como utilizá-la? Bem, nesse momento, então, a professora está aqui junto de vocês para acompanhá-los e informá-los sobre o que é crônica. Nesse texto, vamos te apresentar um pouco mais sobre esse gênero contextual. Bora lá, gente! Crônica é o tipo de texto que aborda acontecimento do dia a dia em uma narração curta. Situa-se entre o jornalismo e a literatura. Resumindo, nós podemos dizer que crônica ela pode ser entendida como um retrato verbal particular dos acontecimentos urbanos. Embora não seja uma regra, a crônica relata de forma diferenciada as ocorrências, seja de forma artística, em tom crítico ou com humor. Por isso que os humoristas, eles são mais sensíveis para escrever suas crônicas, porque devido ao sentimento, as pessoas mais sensíveis conseguem captar tudo o que acontece ao seu redor. Por exemplo, um passeio em uma praça. As pessoas conseguem observar tudo o que está acontecendo, os mínimos detalhes. Simplesmente um canto de um pássaro. Ali, ele viaja na imaginação. Então, o cronista é uma pessoa, muito sensível, Bem, agora vamos à pergunta que vocês fazem. Professora, quais são as características da crônica? Vamos lá então? Geralmente as crônicas apresentam linguagem simples e espontânea, situada entre a linguagem oral e a escrita. Isso contribui para que o leitor se identifique com o cronista, que acaba se tornando o porta-voz daquele que lê. Então, quais são as características da crônica? Vamos lá? Número 1. Escrita em textos curtos e de fácil compreensão. Ela possui uma linguagem despojada e simples. Narra situações do cotidiano, ou seja, do dia a dia, em qualquer ambiente onde a pessoa esteja viajando, passeando. O uso de poucos personagens, às vezes nenhum, não tem necessidade de ter personagem. O caráter crítico sobre comportamentos e situações. Então, isso que a professora sempre fala, ele vai observando os comportamentos das pessoas, as situações do dia a dia, o que ocorre. O uso do humor crítico, irônico e sarcástico, muito pelos humoristas, que contam piadas. Segue um tempo cronológico determinado, então não é extenso, gente. Ele é mais... tem um tempo que determina. Agora vem uma pergunta: para que serve uma crônica? Por que é usado? Por ter caráter jornalístico e apresentar textos que narrem e refletem o cotidiano. As crônicas servem para fazer uma crítica, uma intenção de causa, reflexão no leitor sobre determinado assunto. Os bons cronistas são aqueles que conseguem perceber no dia a dia de suas vidas as impressões, ideias ou visões da realidade que não foram percebidas por todos. Vamos agora para o tipo de crônica. O primeiro é crônica descritiva.
O que vem a ser uma crônica descritiva? O próprio nome já diz, a crônica descritiva expõe de formas mais detalhadas os atributos de pessoas, animais ou objetos. Em geral, é um artigo descritivo sobre situações corriqueiras, com uma linguagem dinâmica, conotativa, dando características sobre o local e os personagens que aparecem. Já a crônica narrativa, apresenta elementos da narração em sua estrutura, que pode ser feita na primeira ou na terceira pessoa do singular. Tipo, na primeira, eu, na terceira, ele ou ela. Nesse caso, a crônica pode ser definida como gênero literário, marcado pela narração de situações cotidianas, sobre uma ótica individual. Nessas crônicas, não há longos trechos reflexivos ou argumentativos. Como a tipologia predominante é a narrativa, o texto apresenta um enredo com personagens, tempo e espaço. Suas principais características são humor, ação e crítica. Já a crônica dissertativa, a apresentação explícita da opinião do autor sobre determinado assunto do cotidiano, é a principal característica desse tipo de crônica, que pode ser escrita em primeira pessoa do singular ou terceira pessoa do plural. Primeira pessoa do singular, eu. Terceira pessoa do plural, eles ou elas. Já a crônica narrativa descritiva apresenta características narrativas e descritivas, ou seja, descreve sobre, de maneira intercalada no decorrer do texto, com acontecimentos retratados em uma sequência temporal. Crônica humorística. Essa crônica humorística utiliza a ironia, o humor e o sarcasmo para tratar assuntos que impactam a sociedade, como por exemplo, a política e a economia. O uso da ironia, de comparações inusitadas ou a utilização de temas cósmicos são algumas das técnicas usadas pelos cronistas. Então, para atingir esse grau de comédia, cada cronista adota um estilo particular. Aqueles que usam da ironia para marcar sua linguagem. Há outros que abordam assuntos cósmicos por natureza. Ou ainda, os cronistas que constroem discursos engraçados por meio de associações inusitadas, como sátiras, piadas. Quanto mais original e criativa, melhor será a crônica. Já a crônica lírica, ela apresenta uma linguagem poética e metamorfórica, que demonstra emoções como nostalgia, lembranças, saudades e paixão. Ou seja, texto escrito deve expressar sentimentalismo, algo que vem de dentro, da alma, do espírito, do ser. Agora a crônica poética. Podemos dizer que a crônica poética flerta como um literário, pois apresenta versos poéticos em forma de crônica, expressando sentimentos e reações de um determinado assunto. Esse eu posso falar. Carlos Drummond de Andrade. Crônica jornalística. Esse tipo de crônica mistura tipologias textuais, narrativa e argumentativa também, apresentando notícias ou fatos baseados no cotidiano, no nosso dia a dia. Então, a crônica jornalista pode ser caracterizada como um gênero
que mistura fragmentos narrativos. Em geral, pequenos fatos cotidianos são contados para em seguida promover-se uma reflexão sobre eles, e trechos mais longos de reflexão e argumentação sobre o fato narrado. Já é esperado que o tema da crônica jornalística seja de interesse de um grupo social e não apenas do cronista. Normalmente, os principais acontecimentos do dia ou da semana anterior são os assuntos redigidos nas crônicas jornalísticas. Ou seja, os jornalistas ficam de olho, uma sondagem sobre a vida social, a sociedade, para que depois eles tenham ideias e criem suas crônicas jornalísticas. Bem, a crônica histórica. A crônica histórica simplesmente é baseada em fatos ou fatos históricos, com personagens, tempo e espaço definidos e com uma linguagem leve e coloquial. A crônica é ensaio. Aqui o cronista faz duras críticas às instituições de poder e das relações sociais de maneiras irônicas e sarcásticas. Essa é a mais forte. E a crônica filosófica? Propriamente o nome já fala, filosofia. Vai fundo às questões, né? A filosofia vai onde a ciência não consegue resolver, explorar ou descobrir fatos. Então a crônica filosófica traz uma reflexão sobre um fato ou um evento. Agora, vamos partir para exemplos de crônica. Quem já viu falar sobre Furto de Flor, de Carlos Drummond de Andrade? O Primeiro Beijo, de Clarice Lispector? O Escrete de Loucos, Nelson Rodrigues? E Aquarelas, de Machado de Assis? A Casa Materna, de Vinícius de Moraes? Esses são os belos exemplos de crônica. Quem tiver a oportunidade de ler, vocês vão gostar. Muito bacana, vale muito a pena. E agora, vamos em frente. Como escrever uma boa crônica? O primeiro lugar, vocês têm que escolher um fato, ou seja, um acontecimento. É muito importante escolher um fato do cotidiano que chame a atenção do leitor ou do próprio autor, já que a crônica será publicada em jornais ou revistas. O tema escolhido fará toda a diferença. Segundo passo, tempo e organização. Esse é essencial. Separe um tempo, se organize. Isso te ajudará a ter mais foco na hora de criar uma crônica. Tudo que é organizadinho, tudo que é planejado, pensado antes, sai de uma forma perfeita. Terceiro, leitura sobre o tema. É muito importante, é essencial, é necessário ler sobre o tema escolhido e ter opiniões sobre ele, para colocá-los no texto, pois esta é a principal característica da crônica. Ou seja, nós temos que buscar fontes seguras, ler muitos livros, porque tudo vai acontecer no embasamento teórico. Isso vai ampliar os nossos horizontes com mais informações para deixar o texto bem mais rico com informações. Quarto, seja observador. Faça observações sobre o ponto de vista de outras pessoas. E se for o caso, aponte uma solução
Quinto, clareza e objetivo. Quando começar a escrever, é importante sempre deixar bem clara a sua opinião, relacionando o tema com você, com o que você pensa sobre o assunto. Coloque-se na situação sobre a qual está falando e o que sente diante disso. Isso é muito importante a gente se colocar, isso significa empatia, né? A gente vai se colocar numa posição do outro, para que a gente possa enxergar, sentir com um olhar mais crítico em cima do conteúdo, né? Último, cuidado com a escrita, estude bastante gramática, concordâncias e ortografia. Um texto tem de ser claro e objetivo. E por final, é necessário fazer uma bela e muito boa revisão. Depois de terminar o texto, lembre-se de conferir consigo mesmo se o texto que você escreveu é de fato uma crônica. Pode ser que não seja. Analise as características. Há personagem demais? Falta opinião? Reflita sobre essas questões. Leia e faça correções do mesmo e altere o que for necessário. Não só os erros gramaticais, mas também verifique a fluidez do texto. Outra dica importante é pedir para uma outra pessoa corrigir para você. Outra opinião é sempre importante. Não basta só o nosso olhar, sim um olhar de fora para dentro. Ou seja, duas visões, é lógico, terá um trabalho bem melhor. Bem, eu acho que vocês estão questionando. Nossa, mas será que no Brasil tem cronistas? Quem eles são? Bem, nós vamos ter vários deles que fizeram muito sucesso, famosos no Brasil, com seus poemas, partes literárias, as crônicas líricas, humorísticas e outros. Nós vamos ter aqui o Machado de Assis, Carlos Drummond de Andrade, Clarice Lispector, Nelson Gonçalves, João do Rio, Paulo Mendes de Campos, Vinícius de Moraes, Cecília Meirelles e Rubem Braga. Esses são os principais cronistas brasileiros. Quem foi Machado de Assis? Gostaria muito de saber sobre. Bem, Machado de Assis é um dos mais renomados escritores brasileiros. Ele é autor de diversas crônicas, considerado equivocadamente como alienado das questões sociais de seu tempo. Ele abordou, ironicamente, temas como a política, a escravidão e as diferenças sociais do século XIX. E não podemos deixar de ressaltar que Machado de Assis está entre as exigências básicas para as provas do Enem e da FUVEST. Então, importante, procure livros e ler sobre ele, sobre suas pérolas, né? Suas composições, suas crônicas, enfim, toda a sua criação. Já Clarice Lispector, uma outra cronista brasileira, foi uma das mais importantes escritoras brasileiras,
marcando a literatura do século XX e, com seu estilo intimista, popularizou as narrativas psicológicas no Brasil. A escritora é um marco no modernismo e suas obras continuam até hoje entre as mais lidas do Brasil. É considerada uma das mais e primeiras autoras a ganhar notoriedade no país, tendo um papel fundamental para desconstruir preconceitos e ampliar o horizonte para tantas outras mulheres na literatura. Além dos diversos romances publicados, a também jornalista dedicava seu tempo a produzir crônicas como Aprendendo a Viver e A Descoberta do Mundo. Outro cronista brasileiro, Nelson Rodrigues, reconhecido como um dos mais importantes autores do teatro brasileiro. É também um dos mais inspirados cronistas, tanto no campo dos costumes da cultura, quanto do futebol. Dramaturgo da cabeça aos sapatos, ele promove uma mistura de drama e humor em suas obras. Ele inovou gênero ao inventar personagens ilustres, como o idiota da objetividade, o cretino fundamental, a granfina como narina de cadáver, e o sobrenatural de Almeida e o gravatinha. Já João do Rio, grande cronista, seu nome verdadeiro era João Paulo Emílio Cristóvão dos Santos Coelho Barreto, e atuava como repórter no Rio de Janeiro. As suas crônicas são carregadas de finas observações e lirismo requintado. Já Paulo Mendes do Campo, grande mineiro, nascido em Belo Horizonte. Paulo Mendes de Campo era cronista e poeta, e sua obra destacou-se pela simplicidade, que tratou temas como o mar, a vida carioca, conversas de bar e outras, com textos fluidos e líricos. Escreveu suas primeiras crônicas no Diário Carioca e manteve por muitos anos uma coluna semanal na revista Manchete. Agora vem o grande Drummond, o Carlos Drummond de Andrade. Esse fez história. E que história! Você já deve ter ouvido falar do mais importante poeta brasileiro, certo? A sua produção é vasta e única. Ele guardava o essencial para a poesia, mas escreveu belíssimas crônicas em textos que mesclavam o moderno com o clássico. O estilo poético de Carlos Drummond de Andrade ficou caracterizado por observações do cotidiano, misturadas a traços de ironia, pessimismo e humor. Já Vinícius de Moraes, além de um dos mais famosos nomes da música popular brasileira, MPB, foi escritor, poeta, jornalística, crítico de cinema, diplomata e muito mais. Em síntese, foi um dos grandes nomes da cultura do Brasil no século XX, conhecido por ser o autor da Garota de Ipanema. Vinícius de Moraes escreveu crônicas para garantir a sobrevivência, sem chegar a ser um cronista original. Ele desfilou as condições de craque como um estilo impecável, combinando leveza, senso de humor e lirismo. Cecília de Meirelles. Quem não leu o livro de Cecília de Meirelles? Foi a primeira mulher que conquistou destaque em prestígios na literatura brasileira, publicando mais de 50 obras. Realizou diversos trabalhos como poetisa, professora, jornalista e pintora, deixando em suas obras características como ritmo, musicalidade e lirismo. Sua última crônica foi publicada em 1964, ano do seu falecimento. Infelizmente,
não vive entre nós, mas deixou obras fantásticas. Lima Barreto assumia a condição de um mulato pobre e livre, sendo anti-Machado de Assis. Além de seu trabalho como jornalista em suas crônicas, adotava um estilo direto e coloquial, criticando as desigualdades sociais do século XIX. Seus trabalhos já foram reunidos e publicados por grandes editoras. Rubem de Braga, outro cronista brasileiro, promoveu sozinho uma espécie de semana de arte moderna, na crônica ao inventar novas maneiras de cultivar o gênero. Tornou-se famoso como cronista de jornais e revistas de grande circulação no país, e suas crônicas tinham um tom lírico, humorístico e extremamente irônico. Bem, vou deixar para vocês também uma reflexão com um vídeo também do youtuber, onde vai esclarecer um pouco mais o que vocês talvez tenha algo, né, para buscar e entender mais sobre crônica. Deixar um bônus para vocês aí, ok? Nós temos a referência bibliográfica, o site onde eu busquei informações da Crônica Brasil Escola. Bem, pessoal, foi um grande prazer estar aí com vocês. Espero que gostem. E um beijo grande para todos. Até a próxima. Obrigado pela participação, por estarmos juntos mais um dia. Tchau, beijos.